Olá, amigos da TV Câmara, canal 22.2 digital aqui em Caruaru. Está entrando no ar mais um Impressão Cultural, programa voltado para as raízes nordestinas, onde todos os segmentos culturais têm vez e têm voz. Estamos aqui na TV Câmara levando para você muita arte, muita poesia, muita coisa boa. Hoje recebendo um dos grandes talentos dessa nova geração de poetas, ele que é o meu presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, o Davi Jefferson. Ele é um grande poeta, professor, ex-aluno, né, eternamente aluno, e vem falar um pouco da sua história, sua carreira, o começo de tudo, até chegar na academia, ser impulsado e hoje ser presidente, que muito nos representa, muito nos orgulha ter ele à frente da Academia de Cordel. Grande poeta, obrigado por ter vindo, viu? Olá, Erlon, todos os telespectadores da TV Câmara, é uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouquinho de tanta cultura que tem no Impressão Cultural. Vamos lá, obrigado. Vamos falar um pouco da tua história, como é que tu começou. Eu lembro de você no projeto Cordel nas escolas. Você sempre foi aquele aluno inquieto, aquele aluno questionador, aquele aluno que queria sempre aprender, queria sempre aproveitar o momento da sala de aula de cada professor. Como é que a poesia aflorou na tua história aí, professor? Erlon, desde muito jovem, ainda criança, eu sempre soube que a escola é o maior palco cultural que existe. Verdade. E antes da literatura, o teatro chegou primeiro na minha vida. Eu sempre fui muito tímido, mesmo que não pareça, mas eu continuo com um pouco de timidez. Mas para quebrar essa timidez, eu fui para o teatro aos 10 anos de idade. E com 12 anos, eu peguei um livro na biblioteca e tinha uma estrofe de cordel nele. E quando eu li aquilo, eu digo, eu preciso aprender a fazer isso. Fiquei encantado pelo estilo de rima, tanta coisa dita em uma quadra apenas. E daí então eu comecei a produzir o que eu achava que era cordel. Porque quando a gente começa, são versos desmetrificados e por aí vai. Mas aí, em 2006, eu tive a honra de poder participar do projeto Cordel nas escolas. E aí, aprofundar nesse conhecimento da literatura de cordel. Como você disse, sempre questionando, sempre buscando aprender cada vez mais. E fiquei apaixonado. Hoje, eu dizia a alguns colegas, a história da literatura de cordel na minha vida é 100%. Não digo que nem seja 99%, mas é 100% porque o que sou, ou o que conquistei, muitas coisas vieram através da literatura. Ou seja, a literatura de cordel transformou você de alguma forma, né Davi? Porque você, além de estar na sala de aula, você observou que aquilo ali lhe chamou, né? A poesia lhe buscou, de alguma forma pescou você, ao contrário do quando a gente mergulha, ela que mergulhou em você, né? Isso, principalmente no quesito em ver a vida. Porque você sabe, você é poeta também, e a visão do poeta em relação à vida, ela muda completamente quando a gente traz isso para a poesia. Então, a literatura de cordel, essa poesia, essa produção, me fez ver a vida com outros olhos. Como Patativa disse, para cada canto que olho, tem um verso sibulindo. Então, até aquilo que é trágico, que é difícil, através da poesia a gente traz uma leveza. Muito bem, falando em poesia, vamos começar a declamar estrofes, poesias, cordéis, deixar o programa bem dinâmico aqui com um grande poeta, presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, o poeta Davi Jefferson. Vamos com poesia? Vamos embora. Vamos lá. Sempre que eu começo, eu gosto de começar com Oração de um Poeta. É um dos meus cordéis em que eu trago uma conversa para com Deus em relação a toda essa produção. E eu disse assim: Pai nosso que estás nos céus, que és santo e majestoso, escute um simples poeta que de modo respeitoso veio conversar contigo, pois só tu és poderoso. Fizeste de mim poeta concedendo essa missão, por isso que hoje te peço que em cada composição não venha de mim mesmo, mas só de ti inspiração. Que em cada verso feito haja efeito de remédio, que possa curar a alma de quem vive em pleno tédio, e que seja a poesia combatente do assédio. Que nunca me falte métrica, que haja rima e oração, que a minha poesia
ao entrar no coração, aperfeiçoe as batidas de quem vive sem razão. Desse modo, meu Senhor, quero lhe agradecer. Só farei mais um pedido que não posso esquecer: que meus versos fiquem vivos, mesmo quando eu morrer. Bonito demais, grande poeta, Davi Jefferson. Aí você começou muito jovem, e aí os primeiros passos na literatura. Você fez seu primeiro cordel, teve aulas iniciais sobre o cordel. Como é que a poesia, não só do cordel, mas a poesia em si, ela lhe transformou? A poesia me transformou, Erlon, principalmente, como eu já falei, na maneira de ver a vida, e criou um novo ser, Davi. Porque até então eu era aquela criança que sempre gostei muito de ler, sempre estive participando dos projetos, porém a poesia, ela trouxe um novo ar de vida. Ou seja, eu criei uma consciência de que, através da poesia, eu não só me transformo, mas eu posso contribuir para a transformação de outras pessoas. Legal. E foi aí que nessa construção, aí eu juntei o teatro com a poesia. Aí foi um casamento perfeito, porque eu aprendi ao declamar interpretando a poesia. Então, eu fazia uma peça de teatro na escola que eu estudava, e no meio eu colocava lá uma estrofe de cordel. Até que os anos foram passando, a gente vai se aperfeiçoando e consegue fazer umas produções maiores. Mas em interferência de vida, a literatura me trouxe essa concepção. Eu posso transformar a mim e também transformar o outro. Que legal, que legal. O teu primeiro cordel foi com que idade, Davi? Com 12 anos, que foi quando eu tive o contato com essa estrofe, eu comecei a produzir o que eu achava que era cordel. Mas tinha lá versos com 12 sílabas poéticas, versos bárbaros. Hoje, quando a gente estuda, a gente percebe. Mas eu lembro que um dos meus cordéis que fez um grande sucesso foi Ação. Era o título do cordel, Ação, faz muitos anos, que foi de um projeto que a gente desenvolveu numa escola particular que eu ganhei uma bolsa, também por intermédio desse meio cultural. Da poesia, né? Aí lá comecei a desenvolver ainda mais essa produção, e foi quando começaram a dizer: rapaz, tu é poeta. Eu digo: rapaz, poeta é uma coisa tão grande, sou não. E o povo: tu é poeta, tu faz poesia. E eu só vim me encontrar poeta em 2016, quando eu ingressei no curso de letras. Foi quando eu percebi: rapaz, eu acho que agora eu sou mesmo. E por aí vai. E aí é interessante esse relato do poeta, do Davi, porque ele mostra que algo estava ali, né? E ele leu aquilo ali, e ele buscou, e ele percebeu. E quando ele falou aqui que ele fez o primeiro cordel com 12 sílabas cada versos, um com 10, mas tudo é poesia. A gente, quando mergulha no universo do cordel, logicamente, para você escrever um cordel, se você é um acadêmico, né, você tem que estar com uma orquestra. Você tem que ter a rima, a métrica, a oração. Você tem que buscar se aperfeiçoar para fazer direitinho. Até porque quem vai ler também pode ser uma pessoa que não entenda, mas pode ser os grandes poetas que qualquer detalhe faz a diferença. Dizer, isso é poesia, né? Mas eu tenho esse conceito, eu na Academia de Cordel, lá em 2005, quando a gente pensou ela, junto com muita gente boa, eu tenho esse conceito de que tudo é poesia. Logicamente, a gente precisa se aperfeiçoar para trazer sempre o melhor. Mas escrever, Drummond dizia isso, né? Você pode escrever uma poesia, por exemplo: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou. É uma poesia corrida, né? Uma poesia aí que vem trazendo um relato, né? De um tempo, de um personagem. Mas eu posso fazer a poesia, o mesmo José, mais metrificada, em versos de sextilhas, né? Então estrofes de 7 linhas. Então, existem movimentos, existem maneiras de você trabalhar a poesia, mas tudo é poesia. Com o poeta Fausto Nilo, eu tive no Ceará, visitando, fazer um trabalho lá, e eu fui no espaço chamado Dragão do Mar, que é um espaço muito lindo que tem em Fortaleza, que era um buraco que se transformou numa obra de arte, que você tiver a oportunidade, Davi, você vai lá. E o Fausto Nilo é o poeta, né, parceiro de Fagner, tem mais de 500 músicas gravadas, entre tantas músicas que são sucesso ainda hoje, nas vozes dos melhores artistas nacionais. E tem uma frase lá que ele colocou assim na parede,
que tem uma sala forte nele, porque ele é arquiteto também e foi ele que projetou o Dragão do Mar. E ele diz assim: gosto de escrever poesia à noite. Na madrugada as pessoas estão dormindo e as palavras estão soltas. Ou seja, veja que contexto poético. Então ele não tem uma rima, mas o contexto poético do que ele fala, veja: gosto de escrever de madrugada. As pessoas estão dormindo e as palavras estão soltas. Por quê? Porque quando você está dormindo, você não está falando, né? Então as palavras estão ali no ar. Você vai pegando aquela palavra e vai rimando, vai juntando, que é um grande quebra-cabeça, né, Davi? Isso, com certeza. Além disso, você falando assim, a gente viaja de fato a importância dessa literatura ser levada ao estudante. Verdade. Porque veja, lá em 2006, nós estamos em 2020 e olha onde eu estou hoje. Verdade. Por intermédio de um conhecimento que eu tive aprofundado através da poesia, a posição em que me coloca. Verdade. Então a importância, tanto para os professores quanto para os próprios alunos, de estarem buscando através da literatura essa ferramenta de transformação mesmo. De pegar, trazer para a sua vida e fazer feito poeta. Se quer escrever à noite, aproveita as palavras soltas. Faz uso delas. Verdade. Mas que a gente nunca deixe de produzir. Muito bem, vamos mais poesia? Vamos, com Vamos certeza. nesse balaio bom de poesia com o poeta Davi Jefferson, grande acadêmico, poeta e o nosso presidente. Vamos agora com Só Não Pode Faltar Cuscuz na Mesa do Nordestino. Gosta de cuscuz, é? Oxe, como todo dia. Coisa boa. Agora tem um cara aqui na TV que é o maior comedor de cuscuz. Eita. É o meu amigo Tiagão. Então essa vai pra ele. Vamos lá. Tiago, essa vai pra você, pra todos os nossos amigos internautas da TV Câmara. E nesse cordel eu disse assim: a mesa que tem fartura é no Nordeste brasileiro. É na verdade um celeiro, culinária com cultura. Cada parte que se mistura enche o bucho do menino que de graça vem sorrindo, e de tudo que produz, só não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Tem galinha de capoeira, tem farinha com pirão, tem de corda o feijão e a boa macaxeira. O café numa chaleira, anunciando o vespertino. Lá fora grita o menino: pelo amor de Jesus, só não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Pode faltar o que for, seja mistura pro almoço, pode faltar água no poço e semente pro semeador. Falta a música do cantador, falta o barro de Vitalino, falta o dinheiro do Granfino, pode até faltar a luz, só não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. É que essa bola de ouro na mesa não pode faltar. No café, almoço ou jantar, para nós é um tesouro. Pode ser que no vindouro, como fruto do destino, surja um prato clandestino que a mesa introduz. Só não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Eita, coisa boa! Agora é que o Tiago vai comer cuscuz mesmo. O cuscuz é uma coisa muito legal, né? Porque e essas rimas, Davi, para quem tá em casa, você construiu aí um mote, né? Só não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Como é que fazer um decassílabo? É um quebra-cabeça danado, né? Isso. E eu fiz o Só Não Pode Faltar Cuscuz na Mesa do Nordestino justamente porque eu já tinha escrito sobre várias coisas. Eu disse, rapaz, falta eu falar do cuscuz. Aí pesquisei e eu digo, rapaz, eu vou colocar aqui alguns elementos nossos, aqui de Caruaru mesmo, dentro dessa poesia e vou falar do cuscuz. E foi um sucesso. Eu costumo dizer que o Só Não Pode Faltar Cuscuz na Mesa do Nordestino é o meu best-seller. Grande Davi, é um animado, é uma figura muito massa, um cara, gente boa, sempre sorridente, um competentíssimo, né? Além de tudo, o grande Davi, ele procurou a academia, né? Ele mergulhou num curso universitário, ele fez um curso universitário, de lá ele aprendeu com os professores, somente no curso que ele fez de letras, né? Ele aprendeu outras técnicas, ele viu a literatura nacional de outra forma, então super importante. Mas tem aqueles poetas, já vi, como o próprio Patativa do Assaré, que praticamente não foi nem à escola e hoje é estudado no mundo todo.
Como é essa diferença do poeta acadêmico para o poeta da roça, o poeta que não teve tanta leitura, né, de ensinamento, mas o próprio mundo ensinou a ele? Eu costumo dizer que quem faz aquilo que ama transforma através do amor aquilo que faz. Verdade. E esses poetas fazem isso. A gente vai ver o próprio Zé Cardoso naquela cantoria com o poeta doutor, quando ele vai dizer: aprendi a cantar sem professor, Verdade. com a graça de Deus eu sou completo, você vem me chamar de analfabeto exibindo um diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, ganho de você de 10-0, meu amigo, você é muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis, ser doutor eu não sou porque não quero. Verdade. Então ele dá a resposta mostrando essa capacidade. E o que eu acho mais interessante em tudo isso, na faculdade, agora no último período do curso de letras, na última cadeira de literatura brasileira, nós estudamos Patativa do Assaré. Então veja, é aquele poeta que não teve a oportunidade que eu tive de estar numa sala de aula, numa faculdade, entrando na faculdade através da sua obra. Olha aí a literatura fazendo voar aqueles que as pessoas olham e dizem: esse aí só pode rastejar. É isso aí. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais poesia com o poeta Davi Jefferson. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 digital. E aí, você ligou a TV agora? Meu amigo, estamos recebendo um dos maiores poetas dessa nova geração, um cara gente boa, o poeta Davi Jefferson. Ele que é, além de ser cordelista, professor, ele também é o presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, que tem aí um trabalho fantástico nas escolas, na cidade de Caruaru, e tem um celeiro de poetas e poetisas que vem fazendo a diferença. Academia, 15 anos, né? 15 anos de muita luta, de muita batalha, de muita referência, inclusive, no cenário literário, não só de Caruaru, mas de todo esse processo. No bloco anterior, o poeta Davi, ele leu umas estrofes aí ele declamou, né, na realidade, do Zé Cardoso. Eu me lembrei de Zé Cardoso aqui, por acaso, quando ele disse assim: fui-me embora de lá contra a vontade, sequestrado por minha precisão. Quando eu olhava para trás, meu coração me dizia: não vá por caridade. 10% foi minha vaidade, com mais 20 de coisas que sonhei. 30 foram os desgostos que passei, os 40 não sei até agora. Quando a seca chegou, eu fui-me embora do sertão que nasci e me criei. Veja que ele pegou os 100% e dividiu em 4 etapas. Isso é muito massa, né, Davi? Isso é fantástico, só a poesia faz um negócio desse. Davi, vamos mais poesia, Davi? Vamos declamando. Sim. Hoje o programa é só seu, viu? Você já falou do cuscuz, já falou das coisas boas. Fique à vontade para declamar tanto as suas poesias filosóficas, que você também tem, mas essa poesia mais de gracejo, que também faz parte do universo do cordel. Sim, com certeza. E você falou, o programa é meu, rapaz, não dessa abertura não. O poeta Walter Bosa, ele disse que poesia é feita coceira. Quanto mais o caba coça, mais coça. É Quanto mais declama, mais a gente quer declamar. É verdade. Mas vamos de poesia, eu também admiro muito Chico Pedrosa. Ótimo. Chico Pedrosa tem uns gracejos muito bons. E eu vou declamar Briga na Procissão. Eita, essa é Chico boa, Pedrosa. Essa é boa. Chico Pedrosa disse assim: quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, não faltava diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores. Depois de uma preleção, ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um, o capitão definia. A roupa e a maquilagem eram com Dona Maria, o resto era discutido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e maus tratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor.
2 cordas paralelas separavam a multidão, para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo, carregando a cruz, não foi, advertia ao centurião perverso que com força lhe batia, que era para bater maneiro, mas ele não entendia. Devido a um grande pifão que bebeu naquele dia, do vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia assim: ô rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Taca a gota pra doer, ou tu para de bater, ou a gente vai brigar. Largo já essa cruz fora, tô ficando revoltado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. Pior era que o malvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia, espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você, que chora na procissão. Jesus, pelo que se sabe, não era mola assim não. Eu tô batendo com pena. Tu vai ver o que é bom na subida da ladeira da venda de Finelon. O couro vai ser dobrado até chegar no mercado a cuícamo do Tom. Naquele momento ouviu-se foi um grito na multidão. Nera Quincas que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco pra cima de Bastião. Se agarraram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um cacete em Caifás, que até hoje não faz nem sente gosto de nada. Desmanchar a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco, que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timote, que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que nem é de confusão, na ânsia para defender o filho de criação, aproveitou da garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou cada santo pro seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Grande Chico poeta Pedrosa. Chico Pedrosa, grande poeta. Tem aí uma história muito linda. Começou com um cordel, viu? Chico, eu tenho um livro dele, Pilão de Pedra, que ele fala que começou com cordel, depois foi para embolada, depois da embolada ele foi para declamação, né? Chico que bebeu na fonte de Dimas Batista, né? De Otacílio e de tantos grandes poetas, né? Cancão, Zeto, entre tantos outros, Zé Laurentino, grandes poetas que viveram nessa terra, né? Plantaram a semente aí da poesia e germinou, e vem germinando sempre quando um poeta declama. O poeta Xangai sempre diz, né? Poeta falado é poeta presente. Então, quando ele fala aqui em Chico Pedrosa, ele está presente nos seus versos e nas suas estrofes através do tempo. E, Davi, você já escreveu algum livro? O cordel, eu sei que você tem um bocado aí, né? Isso. Cordéis, eu tenho 28 títulos. Livro ainda não, mas eu tenho essa pretensão. Por sinal, estou até preparando aí um material para um possível lançamento de um livro. Eu tinha esse projeto para o ano passado e esse, mas devido à pandemia, toda essa situação, a gente ficou um pouco de mãos atadas. Mas o projeto continua vivo e logo, logo, Davi Jefferson com o livro. Muito bem. Inclusive, eu quero convidar você, né, a vir aqui para a pousada Casa da Gente, do meu amigo Roberto Martins e do Carmo, aqui no Alto Muro. É um lugar agradável demais, cheio de artes, cheio de plantas, de muita natureza, um lugar que você pode vir para pesquisar. Por exemplo, o Davi quer fazer um livro, ele está precisando de um local para poder pensar como vai ser esse livro, construção. Vem para cá, se hospeda aqui, além daquela comida gostosa, tem a companhia muito legal do meu amigo Roberto Martins, que além de ser professor, é um amante da cultura popular, um cara que respira cultura em todos os sentidos, né? E além de ser um grande colecionador de obras de arte. Então, em cada canto que você vem aqui na pousada, você encontra uma arte, um pedaço de arte, seja numa planta, seja numa peça de Galdino, enfim, nos móveis que ele tem. É um local muito massa que você precisa sim conhecer com muito carinho aqui na pousada Casa da Gente, inclusive se hospedar, viu, gente? Venha para cá. Eu estou aqui também recebendo, né, o livro, é um livro do meu grande avô,
Henrique de Figueiredo, Memórias de um Babaquara, que é um livro que tem mais de 150 anos. Meu avô faleceu já faz 60 anos e ele escreveu esse livro quando ele tinha 12. Ele morreu com quase 90, então a gente vem beirando aí uns 130, 140 anos. E é uma obra de arte muito legal que retrata, né, o Recife antigo, retrata o Brasil, retrata Caruaru, de uma forma, né, muito lúdica, inclusive. Então, é um livro que a família, né, inclusive aqui atrás, quero que o meu amigo Neymar foque aqui atrás vem a escrita, né, do livro, a própria escrita dele como um relato, né, do tempo. E é muito legal porque o meu avô Henrique de Figueiredo foi o primeiro professor da antiga Faculdade de Direito, hoje é a SES, e aí foi um cara que ensinou muita gente passou pela mão dele, e segundo os amigos dele, né, que eu tive relatos, né, que conviveram com ele, logicamente quase todos já foram embora, era o maior orador que já ouviram, né, inclusive nos júris, né, ele defendia, também usava inclusive a poesia, né, dentro do seu processo. Davi, como é que você enxerga hoje essa geração aí de jovens, né, que não tem acesso à escola através do cordel? Porque o cordel, além do movimento de chegar na escola e puxar o aluno, tentar trazer... Porque, veja, você pode trabalhar o cordel com a matéria, né, com a matemática, por exemplo, né? Que através da métrica você conta, então você tem aí um processo de contagem. Você pode trabalhar o cordel na ciência, você pode trabalhar na história, em português, em inglês. Então, inclusive você pega um cordel, você tem um espetáculo teatral dentro dele, né? Você tem os cenários, você tem os personagens, você tem a história, aí é só você usar a imaginação, pegar professores que possam ter essa linguagem e ter esse olhar. Inclusive o cordel nas escolas faz isso, né? Sim, com certeza. De fato, a literatura de cordel tem todo esse trabalho interdisciplinar. Então, pode ser trabalhado em qualquer disciplina. Eu costumo sempre dizer, se nós utilizássemos mais a literatura como um casamento para as outras disciplinas, nós evitaríamos o esquartejamento literário que existe. Porque o que nós vemos hoje nas escolas, pega-se uma literatura, um texto literário, e diz, extraia daí todos os verbos, tire os pronomes, circule os advérbios. Isso é um esquartejamento à literatura. Quando, na verdade, a literatura ela deve ser ensinada como uma ferramenta de construção do cidadão crítico. Porque é como você fala, na literatura nós temos cenário, nós temos personagens, nós temos quando, onde, lugar. Então são inúmeros fatores que não faz com que o estudante olhe apenas para o texto, mas aprenda a olhar para o que está além do texto. Qual é o grande problema no Enem? É que o estudante ele é ensinado a identificar o texto, quando ele não é ensinado a ver as entrelinhas do texto. Muitas vezes a resposta está no enunciado. E é essa compreensão literária que precisa ser passada, e o cordel traz isso. Através do cordel eu aprendi a ver desse modo. De você pegar o texto literário, entrar naquela história e ter a sua concepção sobre ela. Não é porque eu digo que o cuscuz não falta na mesa do nordestino que você precisa concordar, não. Pelo contrário, você pode dizer, você disse que não falta, eu sou nordestino e na minha mesa não tem. Você falou em cuscuz, o Tiago já não gostou, já ficou dizendo assim, não tem, que não pode faltar não. Que é o maior comedor de cuscuz que tem em Caruaru. Ele e o irmão dele é 2 comedores de cuscuz, viu? Veja, uma situação dessa, você leva para a sala de aula, quantas discussões não haverão? Verdade, verdade. Minha mãe gosta, meu pai não gosta, lá em casa é de manhã, de tarde e de noite, na minha casa não entra de jeito nenhum. Isso é fazer com que esse sujeito ele seja crítico. Ele pense, né? Ele traga um processo crítico, né? Isso, não é a letra pela letra, é a letra pela formação crítica daquele que está lendo. Essa perspectiva. Olha, tem um tio de Neymar, que é um amigo meu, que também é o nosso parceiro aqui, que um poeta fez uma estrofe para ele. Ele já com 80 anos, ele disse assim, antigamente eu fazia 8 meninos brincando, hoje eu só faço um, se for de barra amassando, com um pedreiro do lado e 8 serventes ajudando. E são as poesias engraçadas, né? Como é a diferença, Davi, da poesia de gracejo para a poesia que você tem que pensar melhor? Eu tenho mais essa linha reflexiva
do pensar, porque eu sempre gostei muito desse pensamento filosófico. Uhum. Então eu tenho essa linha. Só que quando a gente declama pra plateia, o povo gosta do gracejo. E eu acho muito interessante quem tem essa pegada para o gracejo. Doge tem isso, né? Tem Doge, né? isso. Paulo Pereira, Olegarinho, né? Isso, consegue pegar elementos que estão próximos, trazer dentro de histórias engraçadas, que vai trazer alegria para as pessoas. Não que o gracejo não traga uma reflexão, traz também. Mas também tem essa outra linha mais reflexiva, em que a gente para e diz, poxa, bateu na porta aí um pedido de reflexão. Mas eu gosto de ambos os modelos. Porém, a minha linha é mais a reflexiva. Então vamos uma poesia reflexiva para a gente trazer para o público um pouco dessa história que você traz para a gente com muito carinho. Vamos lá. Na caminhada da vida. Na caminhada da vida não vence quem chega primeiro. O importante é ir chegando, mesmo sendo derradeiro. Entre quedas e levantes, persistir mais uns instantes com a força de um guerreiro. Pois na disputa é que importa chegar em primeiro lugar, é subir em algum pódio e um troféu levantar, mas na vida é diferente, é preciso seguir pra frente, mesmo quando se quer voltar. Nunca peça pra morrer ou pra caminhada cessar, pois lá no hospital tem gente clamando somente por um raiar. Se pensar em desistir, desista de desistir. É melhor seguir sem forças do que ser forte e sucumbir. É melhor perder tentando do que ficar imaginando o que poderia sobrevir. E se nessa caminhada você tropeçar e cair, se surgir um obstáculo que lhe impeça de seguir, se do chão só se vê casas, se levante, abra as asas, voe para prosseguir. Muito bem, grande poeta Davi Jefferson, aqui na nossa TV Câmara, canal 22.2, né? Você ligou a TV agora? Você pode acompanhar, inclusive, todos os nossos programas através das nossas redes sociais. Está passando aqui o nosso contato do YouTube. Além desse programa, você vai ver todos os programas da TV, não só a Impressão Cultural, mas toda grade de programação. Você vai ter lá as sessões da Câmara, acompanhar seus vereadores, sua vereadora, né? Você tem que acompanhar a política, né? Eu sempre digo assim, política partidária é uma outra coisa, mas a política a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente está fazendo política quando a gente reivindica alguma coisa, quando a gente reclama do nosso bairro, está faltando isso, está faltando aquilo, quando a gente agradece o que foi feito. A gente vai agora para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar agora sobre Davi e a Academia de Cordel. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 digital. Você está assistindo aqui o programa Impressão Cultural, mas você pode, né, visitar a nossa página daí do Poder Legislativo através do YouTube. Você vai ver toda a programação, inclusive acompanhar os programas que já foram exibidos aí, né, do Impressão Cultural. Tem muitos programas bons de teatro, cinema, poesia, dança, né, enfim, um celeiro bom, um balaio bom de cultura para você entender que a TV Câmara, logicamente, que é uma TV política, né? Ela retrata o trabalho legislativo, mas a gente agradece esse carinho, né, de todos que fazem a Câmara de Vereadores de Caruaru, que abriu esse espaço para a gente para falar sobre cultura. E é muito importante, numa terra como Caruaru, que fala de cultura, que bebe nessa fonte, ter programas como esse. Davi, e a Academia de Cordel, você foi empossado em que ano lá? Eu fui empossado em 2019. Eu sempre tive o sonho de fazer parte da Academia de Cordel. E quando eu recebi o convite a fazer parte, foi algo estrondoso na minha vida. Então, em 2019, dia 18 de maio, eu tomei posse na academia e aí comecei a viver no meio de grandes poetas que você está desde a fundação da academia. Verdade. São 15 anos recebendo novos poetas, poetas do passado, do presente e os que virão. E você sabe que nós temos uma academia com gente de primeira linha, e eu sinto-me honrado em estar fazendo parte dessa academia. Muito bem, o Davi, que também, além de ter entrado na academia, ele, né, foi colocado
por unanimidade, isso é importante dizer, por unanimidade, né, inclusive pelo meu voto e dos meus companheiros e as companheiras, presidente da Academia de Cordel. Eu já fui, né, lá quando começou, fui 2 vezes, né, e sempre é bom ter esse novo fôlego, essa coisa de trazer o novo, os jovens, né, porque tem outras ideias. Falando em ideias, a gente já tem uma parceria aí de um projeto que já é uma das suas etapas aí, você, com a TV Câmara, você, né, deu uma ideia aí, o nosso diretor Oscar, junto com o Leonardo, comprou a ideia que é, né, ter gravado, né, e está sendo exibido já o quadro de literatura de cordel, que está sendo gravado ali no ponto gastronômico da Feira de Caruaru, no Parque 18 de Maio, onde cada poeta foi lá, declamou, a gente gravou e está sendo exibido. Já é uma das suas etapas, né, Davi? Sim, com certeza, que é o quadro Poesia com Cordel, em que a TV Câmara, nessa parceria com a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, abre esse espaço para os cordelistas acadêmicos de Caruaru, da Academia de Cordel, e também mostrar que a TV Câmara é cultura. Isso. E traz a cultura nessa parceria, tanto mostrando dos artistas da terra, quanto o compromisso em levar para as pessoas uma poesia de qualidade, bem feita e com gente que é nossa. Porque muitas vezes a gente vê aí nas outras cidades a valorização do que é de fora. Verdade. E não valoriza o que é de dentro. Então a TV Câmara está de parabéns, Caruaru está de parabéns, porque a parceria é entre nós, somos nós caruaruenses que estamos aí com todo esse projeto Poesia com Cordel. Então continuem sintonizados na TV Câmara, que tem muita poesia. Muito bem, que coisa boa, aí coisa legal. Vamos mais de poesia? Vamos embora. Vamos embora. Olha, falando em amor, o poeta Os Nonatos, quando eles tinham a dupla, né, Os Nonatos, hoje eles infelizmente se separaram. Para alguns foi assim uma coisa também boa, entre aspas, porque eles voltaram a cantar repente, a se apresentar. O Nonato Neto, né, tá fazendo várias cantorias com Raimundo Caetano, né, com João Lourenço, com Hipólito Moura e entre tantos outros poetas. Mas poesia se fala muito do amor, e uma das vezes que eu fui a um festival de viola foi em Taquaritinga do Norte. Eu estava lá, inclusive eu estava na comissão julgadora, e os Nonatos estavam lá, entre tantas duplas que estavam se apresentando. Eles declamaram, eles cantaram, né, um tema que saiu dentro do pacote do envelope que foi tirado, e ele disse assim: fiz diversas consultas do INCOR para saber o que eu tinha de verdade. O Eletro acusou que era saudade, e se você não voltar fica pior. Vou tentar escrever num outdoor uma declaração para você ler. Tenho tanta paixão que para caber, só se meu coração virasse um mar. Você pode pedir para eu me afastar, só não pode obrigar a te esquecer. É muito bonito isso aí, né? O moto era esse. Mas agora é com você, poeta, vamos lá. Que maravilha. E falando de amor, eu fiz um cordel que o tema dele é mãe. Ótimo. Esse cordel vai para todas as mães que estão nos acompanhando, nos assistindo. E eu disse assim: 3 letras e um acento que representa o amor, o colo mais agradável, remédio certo para dor, sem dúvida foi a melhor invenção do Criador. Um amor que ultrapassa a força da explicação. Não tem como se medir desse amor a proporção. Parece que ao fazê-la, Deus duplicou o coração. Biológico ou de criação, não é algo tão diferente. A vocação de ser mãe de um ventre independe, está no ato de amar e ser de fato envolvente. Tem mãe que já se foi e deixou grande saudade. O filho jamais esquece das palavras da verdade, que para ser um cidadão tem que ter honestidade. Agora, para encerrar, deixo aqui só um recado. Honre hoje sua mãe, esteja sempre lado a lado, pois o dia de amanhã, esse é indeterminado. Muito bem, parabéns a todas as mães. Um abraço à dona Rejane, que sempre assiste o nosso programa Minha Mãe, de 92 anos. Dona Rejane, que a gente chama carinhosamente ela de Minha Índia Velha. Eita, coisa boa, Dona Rejane, que é a maior contadora de piada que eu já vi, viu? Além de ler toda semana, 3 livros por semana. Ela abre o livro, aí lê 10 páginas. Aí abre outro, lê mais 10. Aí abre outro, lê mais 10. E assim ela vai juntando. Cada semana
ela lê 3 livros, que aí ela vai juntando 3 histórias. Se você perguntar de Dom Casmurro, se você perguntar de tudo da literatura, ela, por ser professora aposentada, né, quando a gente chegava com trabalhos, mãe, a professora de português passou um trabalho sobre a obra de Patativa do Açaré, aí era com meu pai, que era poesia. Mas mãe, a professora passou um trabalho sobre Clarice Lispector, ela dizia, vem cá, olha, Clarice Lispector foi assim, assim, assim. Ela sempre mergulhou com a gente na literatura brasileira, né? E isso é importante porque isso é o berço da gente, da nossa criação. Quais são os novos projetos que você tem como presidente da Academia de Cordel de Caruaru? Diante dessa modernidade que a gente vive, eu percebi a necessidade de trazer a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel para dentro das redes sociais. Então, nós já estamos lá no Instagram, nós estamos no Facebook, estamos iniciando aí o processo no YouTube, que é um futuro projeto para uma TV da academia. Entrevista com os poetas, declamação, algo desse tipo. Por sinal, esse projeto é exclusivo, está sendo dito agora em primeira. Olha, Oscar, olha aí, Oscar. Muito bem, presta atenção, Oscar. E um dos grandes projetos que nós iremos pôr em prática muito em breve, já está tudo no papel, tudo certinho, já conversado, decidido em reunião e tudo, é a Escola de Literatura de Cordel Poeta Paulo Pereira. Nós vamos trazer para Caruaru uma escola de cordel, que nós vamos abrir o curso para a sociedade civil, porque nós temos o cordel nas escolas, mas nós queremos abrir porque nós temos uma gama de professores, Erlon, que tem o desejo de entender como é o processo de construção da literatura de cordel. Então, nada mais justo do que a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel propiciar para a população em geral, todos os amantes da poesia, aqueles que gostam da literatura de cordel, de ter essa oportunidade de aprender como funciona, como se deu, e o primeiro módulo é Introdução à Literatura de Cordel. Quem vai estar lá vai aprender sobre Lídio Cavalcante, vai aprender sobre Olegário Fernandes, sobre tantos nomes que constituíram a literatura de cordel em Caruaru, fortaleceram e hoje deixam o Erlon Cavalcante, deixam o Davi e tantos outros para continuar regando a semente que foi plantada. Porque o processo de crescimento da árvore começa na semente. Então alguém precisou plantar. Então se Erlon hoje vê essa árvore grande e não agoa, você está matando o trabalho de quem começou. Então por isso que é tão louvável nós observarmos pessoas como você que traz a história de seu pai, Olegarinho que traz a história de Olegário Fernandes e tantos outros. Então nós queremos através desse projeto também resgatar essa lembrança. Também um outro projeto que é a criação da Galeria dos Imortais. No novo espaço que nós teremos, além da Galeria dos Acadêmicos, nós teremos a Galeria dos Imortais. Porque ir à Academia de Cordel e só querer conhecer a obra de Davi é injusto para quem antes de Davi plantou, lutou, muitas vezes saiu corrido por causa de um cordel que foi feito em um período de ditadura e hoje a gente banalizar uma obra de um poeta de antigamente, que hoje é tão presente quanto os que estão presentes. Muito bem, tá vendo tanta coisa boa aí? Vamos para a poesia? Vamos embora. Vamos com poesia com Davi Jefferson. Maviel Melo, ele escreveu o cordel Campanha Eleitoral. E nesse cordel ele disse assim: um senador do estado passou dessa pra melhor, ou pra outra bem pior, vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão. Faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governia, tudo está no seu lugar, e você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta de ir pro céu ou pro inferno, viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. E então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador, junto com o assessor pro inferno conhecer, e assim ele escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. No inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui é você quem manda. E deu ordens para que a banda
tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, assessoria completa, num alpendre em palafita, um assistente bonita, uísque, cerveja, salgados, uísque pros carteados, charutos bons e cubanos, foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou uns conhecidos dos tempos áureos de glórias, relembrando das histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E no mesmo elevador ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor. E no céu senador vem um cenário de paz, com o silêncio assaz, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja, e ele todo agoniado, aí disse determinado: já tomei minha decisão, quero ir morar com cão, pois lá me senti melhor, não que aqui seja pior. É só questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir pro elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso, que seria o seu regresso para o quinto do inferno, lá também seria eterno e a tudo teria acesso. E quando ele desceu numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador, o pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo uma amargura, era um cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo engargalhada, remexendo um caldeirão, empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida, e ele, pé da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador se esqueceu, cadê aquela acolhida? Eu peguei o bonde errado, ou o caba se atrapalhou, e pra cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando, não que eu esteja cobrando. Foi você que prometeu. E o uísque, se esqueceu? Eu só posso estar delirando. Nisso o cão a sorrir, disse: seja bem-vindo, mas o que está me pedindo eu não vou poder cumprir, pois quando estivesse aqui, naquela ocasião, não era outra coisa não. Também não me leve a mal, foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Eita, que é tanta promessa. Que poesia legal. E que é esse poema, Davi? Maviel Melo. Ô, rapaz, eu vou declamar ele, vou aprender. Isso é importante, né? A política tem essa coisa, né? Também das pessoas acharem que todo, né, político, ou aquele político A ou B é igual. Não, ninguém é igual ao outro. Né? A política é coisa séria, a política é coisa de gente decente, é coisa de pessoas que se colocam à disposição, e quem é o julgador é o povo quando vota, né? Então o importante é, muitas vezes, o camarada é eleito e o próprio povo não acompanha, né? O eleitorado, ele não acompanha o seu parlamentar, e isso muitas vezes afasta, né, diminui o movimento, a credibilidade, mas eu digo sem medo de errar, a política é o único caminho sério da sociedade. Tá ligado no que está acontecendo. Por isso que é importante aqui na TV Câmara você acompanhar os seus vereadores, a sua vereadora, né? E a gente está nesse ano num processo político. É importante você fazer uma análise de cada um. A gente quer agradecer, Davi, primeiro a minha equipe aqui, ao meu amigo Tiago, também ao Neymar, o Oscar, o Leonardo, que é o nosso diretor, e a todos os envolvidos nesse projeto. E agradecer a você pelo carinho. Parabéns pela Academia de Cordel, você que continua aí, né, dando esses grandes frutos. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Erlon, a você, a toda a equipe pelo convite e a satisfação de estar aqui pela segunda vez no programa Impressão Cultural, e parabenizá-lo tanto pelo trabalho que você faz na TV Câmara com esse programa, como na nossa academia. Você é um braço forte nosso lá. Vamos lá. E conte sempre conosco. Muito obrigado. Muito bem, um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser, sempre trazendo para você grandes movimentos, grandes entrevistas, músicas, teatro, dança, circo, enfim, todos os segmentos culturais têm vez e têm voz aqui no seu Impressão Cultural. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.